Tem gente de mídia também aqui acompanhando, e eu queria que o seu João nos desse o exemplo e nos contasse como era vender mídia, comerciais há 56 anos. Quais eram os desafios que o senhor enfrentava para representar comercialmente a Rádio Pajeú? Grandes desafios. Dom Mota saiu daqui, foi transferido para Sobral, dia 4 de maio de 1961. Poucos anos que ele havia inaugurado a Educadora, né? Então ele me chama: João, a Rádio Pajeú e o cinema estão quebrados. A diocese não tem como manter este patrimônio. E eu gostaria que você fosse diretor comercial e gerente do Cine São José, para ver se a gente tira essas duas empresas, que é o meu orgulho dessa situação. Então eu pensei assim: Dom Mota, eu vou dar uma andança, fazer umas andanças por aí. E minha primeira viagem foi a Serra Talhada. Ao chegar, foi boa notícia do faturamento que fizemos. A segunda viagem a Arco Verde, polo de fornecimento de produtos para o comércio dessa região. Quando voltei, notícia boa, bom faturamento. E de lá para cá eu continuei a trabalhar. Agora o senhor ia de... Como é que o senhor ia? Porque não tinha estrada, era quanto tempo durava as viagens, em média? Muito longas viagens. Eu saía daqui 4 da tarde, subia Triunfo já de noite, sozinho, para a Serra Talhada. Saía daqui para Arco Verde, 4 da manhã, enfrentando muitas vezes dessas estradas assaltantes, talvez soldados, né? Isso já foi na época de Dom Mesquita, soldados do exército para fazer as corretagens. Então Dom Mesquita era muito mal visto naquela época pelas Forças Armadas, e eu também sofria medo de assalto, de ser aqui e acolá, ser preso pelas forças militares, porque era serventuário naquela época de Dom Mesquita, não de Dom Mota. E qual era o carro que o senhor usava para fazer essas viagens? Era o Jeep V2. Esse Jeep eu sozinho cortando essa estrada tudo. Quando eu trabalhei 6 meses, tirei esse cinema aqui do vermelho, nova programação, máquinas modernas de 16 para 36 milímetros, nova programação. O rádio estava crescendo em faturamento, mesmo numa região sem indústria e sem comércio, e fomos trabalhando, abrindo escritório de Recife, e eu fui sempre uma lançadeira 11 anos. Durante os 11 anos, essas duas empresas nunca mais experimentaram o vermelho. O Francisco Austregésimo Mesquita Filho, nosso segundo bispo diocesano. Nós tivemos 4 bispos ao longo da história: Dom Mota, Dom Francisco, Dom Luiz Pepeu e agora Dom Egídio Bisol. Quais eram as principais diferenças entre Dom Mota e Dom Francisco? Como o senhor disse, foi muito perseguido. Dom Mota, quando assumiu essa diocese, não existia a Revolução de 64. Dom Mota sempre foi uma pessoa da paz, do conselho, né? Instrutor, modificador de várias questões da própria igreja, né? Homem da paz, muito pacato, muito conselheiro, né? Completamente diferente de Dom Mesquita em plena Revolução, sapecado, não tinha medo de ninguém. Chegou uma vez o presidente da SUDENE, naquele encontro antigo em Acaí, e foi lá a reunião dele com o pessoal, as autoridades de Afogadoria Gagueira. Dom Mesquita estava na mesa, pegou na mão desse que era o coronel do exército e balançou. Disse: olhe, o meu povo, coronel, está sendo perseguido, o meu povo está faminto, o meu povo está miserável. E vocês, com essa força de perseguição, não resolveram até hoje o problema das nossas comunidades.
Dom Francisco tomou um projeto iniciado por Dom Mota. Aquela época havia uma parceria com o Ministério da Educação e essa parceria, inclusive, fez com que a rádio pudesse ser concluída com essas dificuldades apresentadas por Dom Mota, como o Sr. João Gomes fala, e a Rádio Pajeú com um projeto chamado Movimento de Educação de Base, o MERI. Por isso que ela, desde seu nascedouro, era chamada e foi chamada até hoje Rádio Pajeú de Educação Popular. Limitada. Hoje o limitada não existe mais hoje, mas ela foi concebida assim. Naquela época, esse projeto distribuía às comunidades, às famílias, kits que consistiam em material didático, lápis, papel, caneta, livros e os chamados rádios cativos, que você deve ter visto em algumas imagens aqui ao fundo, que ficaram mais famosos. A primeira versão eram rádios brancos, mas os mais famosos são aqueles rádios verdinhos que você já viu em muita oportunidade, que eles eram rádios que já vinham prontos e de sintonia única. Eu brinco dizendo que eram os melhores rádios do mundo, que só pegam a Rádio Pajeú. E esses rádios de sintonia única, os kits chegavam à residência, os professores iam para o estúdio da rádio passar as lições que eram recebidas através da equipe. Com a chegada do regime militar, os generais do regime começaram a entender que esse projeto era subversivo, comunista, e começaram a tentar fechar a Rádio Pajeú. E há um episódio muito curioso, uma frase emblemática de Dom Francisco, porque eles tentaram, vendo que seria muito complicado e havia uma repercussão muito ruim de tirar a rádio do ar, eles começaram a prender os rádios e kits nas residências, né, Sr. João? Como é que foi esse momento de enfrentamento do Dom Francisco com o regime por essa atitude? Dom Mesquita era justamente o porta-voz da Episcopado do Nordeste. Eles tinham medo de enfrentar os generais, o regime, então Dom Mota era justamente o de frente para justamente transmitir a opinião da Episcopado nordestina. E muitas vezes ele denunciava as perseguições, ele se formou em direito justamente para defender os pobres, os sem nada, os abandonados, formou em direito. E nessa perseguição dos rádios, então ele sentiu, me chamou uma vez e disse: João, olhe, de época em época, tal tempo a gente tem que renovar a concessão da rádio. E o nosso medo era, no momento de requerer a renovação, os generais mandaram trancar a rádio. Felizmente, ele, além de ser vigiado e não dar o braço a torcer, ele tinha um porta-voz muito temeroso. Era Dom Helder Câmara do Recife, que acobertava, que dava força da Dom Mota para enfrentar perseguições, seguimento dos passos de Dom Mota. Eu, a qualquer momento, poderia ser preso nas minhas militâncias ali, atrás de arranjar dinheiro para salvar a rádio e o cinema, porque era assessor de Dom Mesquita, eu tinha medo disso, mas graças a Deus nunca tive medo e nunca fui interrompido por eles. E Dom Francisco, depois da apreensão desses rádios, ele ainda foi aos generais, ainda foi ao comando militar. Ainda foi ao comando militar para libertar. Nada, Dom Mesquita, isso aí é o zum que estão dizendo: nós não vamos me perseguir nos rádios, esse rádio que o senhor lançou sobre a educação, mas por trás tinha os 30 colunas informando tudo que ele passava, a maneira de transmitir a educação aos pessoais, aos alunos do campo do sítio. Então, eles estavam aí examinando o teor justamente de combate ao exército através da educação. A programação da Rádio Pajeú era rigorosamente monitorada. E essa visita de Dom Francisco a Recife, há uma frase que é relatada no livro da Rádio Pajeú, que com a apreensão dos rádios, Dom Francisco chega para um comandante militar e diz: você faz, e desafia ele: por que você não tira a Rádio Pajeú? Os senhores não desligam, não tiram a rádio do ar.
O que os senhores estão fazendo, aprendendo esses rádios, é como quem, ao invés de ligar o chuveiro, fica tentando fechar buraquinhos por buraquinhos. E essa frase, esse desafio emblemático do Dom Francisco, é muito lembrado também quando se fala da história da Rádio Pajeú. Seu João Gomes, o senhor imagina a nossa emoção de estar aqui, com essas pessoas que foram convidadas para esse momento, e é tempo de pedir ao senhor que deixe a sua mensagem final. Nós estamos também sendo ouvidos pela Rádio Pajeú nessa região, pela internet, Brasil afora, nos aplicativos. Que mensagem o senhor gostaria de deixar a partir de toda a sua história, de todo o seu envolvimento, de toda a sua emoção com a Rádio Pajeú? A minha mensagem é que vocês olhem para o futuro sem esquecer o passado. Não existe presente sem o passado, nem futuro sem o presente. Ora, o que Dom Mota criou, o que Dom Mesquita continuou nesses 56 anos, é o orgulho de vocês para esta cidade, para esta diocese, para todo o Vale do Pajeú. Leve esta água no coração e fizer a vida de vocês. É a diocese que proporcionou essa libertação da cidade de Afogados, do seu crescimento e de todo o Vale do Pajeú, com a nova estrutura, através do crescimento e do fermento do amor da igreja. E agradeço justamente a Nil de ter me convidado para este aniversário de 56 anos da Rádio Pajeú. E a todos vocês, aos afogadenses, aos representantes da Rádio do Estado de Pernambuco, leve esta rádio no coração, que ela seja a força da comunidade, a força da igreja, a força dos filhos de Afogados, olhando o vale, como justamente Dom Mota viu este vale, como o vale do futuro, e não o vale que está passando ainda no momento por situações difíceis. Termino. Senhora João Gomes da Silva. Indiscutivelmente, a história da Rádio Pajeú não pode ser contada sem a referência ao primeiro bispo diocesano de Afogados da Ingazeira, Dom João José da Mota e Albuquerque. Há 56 anos, Dom Mota, impulsionado pelas primeiras iniciativas de rádios católicas no Brasil, decidiu em pleno sertão do Pajeú levar a voz da diocese às comunidades através do rádio. Para que se tenha uma ideia, a Rádio Pajeú oficialmente é a 10ª emissora do Estado e a primeira católica, já que a Rádio Olinda ainda não pertencia à época à Arquidiocese de Olinda e Recife. Convidamos o presidente da ASERP, a Associação das Empresas de Radiodifusão de Pernambuco, Cleoniceas, bem como funcionários da Rádio Pajeú, para que recebam homenagem da representação oficial da radiodifusão em Pernambuco. Homenageia com representação oficial
Rádio Pajeú. Boa noite a todos. Eu, na realidade, não iria falar, mas quero dizer a vocês o seguinte: tudo começou com um sonho, e acho que renasce hoje aqui um novo sonho para essa emissora. Um sonho cada vez mais local, um sonho de qualidade cada vez mais local, e com isso ganhando o mundo, porque existem pessoas que nasceram aqui, que moram e vivem no mundo inteiro, né? E que principalmente os jovens desta cidade ousem na criação de novos formatos de radiodifusão, novos conteúdos do rádio, né? Nós precisamos disso. Hoje eu ouvi a rádio no Festival do Rock, é uma rádio que está na rua, é uma rádio que defende a sua comunidade. O futuro é local. Essa é uma frase que eu sempre cunhei nas minhas colocações, né? O futuro cada vez mais será local, né? E o sonho é que impulsiona por mais talvez 100 anos, 200 anos, a emissora que vocês fazem com grande qualidade. Queria nesse momento registrar que os nossos companheiros da Radiodifusão que estão aqui, que já foram nominados, mas eu queria particularmente destacar Gorete e Michele pela associação, e os presidentes, porque o presidente da associação só deixa de ser presidente quando morre. E como eu devo ser o primeiro a morrer, porque eu sou mais velho, né, eu queria citar Marcos e Ivan, que são presidentes da associação, que também estão aqui. E profissionais que dignificam essa nossa atividade. Porque, minha gente, fazer comunicação e fazer rádio, ou fazer televisão, ou fazer comunicação, é uma coisa divina e maravilhosa, porque você coloca a ideologia do local à frente, né? Você defende com unhas e dentes aquilo que vocês acreditam. E por isso que o futuro é local. Com muita humildade, depois que a gente vê essas histórias, escuta essas histórias fantásticas, como o seu João, eu queria lembrar aqui uma pessoa que não foi citada, né, que é um grande homenageado a seu João, mas que representa essa minha visão, pode ser equivocada, de futuro. É um profissional chamado Valdeci. Eu fui buscar Valdeci Muniz, porque eu acho que, assim como o seu João, Valdeci Muniz representa o profissional de rádio do futuro. Ele é sonoplasta, eu observei que hoje tem um som diferente, de vez em quando entra uma sonoplastia aqui, né? Que é uma coisa fundamental para quem vai à rádio, é som, é sonoplastia, é o merchandising do som. E eu me lembro que foi aqui também, eu li um livro, que quando foi tocada, a primeira música a ser tocada foi Luzes da Ribalta, né? Aqui desse teatro. Então ele era locutor, produtor e sonoplasta. Era exatamente assim que meu pai era. Mas quando está no livro não fala ninguém na coisa. Meu pai era sonoplasta, locutor e também radiador. Então, gente, cabe a vocês tocar esse barco, esse grande barco. A Rádio Pajeú honra a nossa associação. E é por isso que nós estamos fazendo a reunião aqui, né? Porque acreditamos nessa força, da força da marca da Rádio Pajeú, né? Falo muito sobre isso, né? É uma marca e precisamos cada vez mais cuidar dela, porque é uma marca que não tem medo, assim como o Dom Mota não tinha, a Rádio Pajeú não tem medo, não tem compromisso que não seja com a verdade, com o que a maioria da população pensa, né? Vou ler a placa. A SERC tem a honra de homenagear, estou falando para todos vocês, porque na realidade ninguém faz comunicação sozinho, né? A SERC tem a honra de homenagear a Rádio Pajeú AM pelos seus 56 anos de qualidade na produção local, prestação de serviço à comunidade e a sua contribuição ao desenvolvimento social da região. Afogados em Gazeira, 21 de outubro de 2015, e as marcas da gente, da SERC e da associação. Assim como a Rádio Pajeú, a nossa associação é uma associação que existe na defesa dos pequenos, na defesa do local, aonde quer que esteja. Quanto menor,
mais a gente tem interesse, mais a gente tem cuidado. Né? Então eu passo para todos vocês. E ao meu companheiro de cabelo branco aqui, o mais experiente, essa placa que nem está uma coisa assim, O profeta sertanejo, assim como do Mota, enxergou na Rádio Pajeú um meio imprescindível para evangelizar e conscientizar. Deixou como grande legado a criação da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios em 1999. Gonzaga Silva Pepeu ofereceu todas as condições necessárias para a aquisição de equipamentos e melhoria técnicas da emissora, nos inícios dos anos 2000. Já o nosso atual bispo diocesano, Dom Egídio Bisol, manteve a mesma linha de direcionamento editorial e administrativo da Rádio Pajeú, reafirmando a necessidade de uma emissora aberta a todos, principalmente ao povo, sendo ponte para a sociedade em todos os seus níveis de manifestações. A todos, muito obrigado. Vamos agora, encerrando este belo evento, receber a participação do coral Anita Vilarim, da cidade de Serra Talhada, regência do professor Cícero Filho. Uma salva de palmas para o coral Anita Vilarim. Boa noite, senhoras e senhores. Para nós é uma alegria estar aqui nesse momento tão importante dessa querida emissora que a gente, todos nós fazemos parte, todos nós sertanejos, do alto ao baixo, Pajeú faz parte da querida Rádio Pajeú de Afogado. Pronto, nós vamos apresentar aqui como nasceu a ideia desse coro, do coral Anita Vilarim. Em 2013 foi fundada a nossa, instituída a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que tinha com a missão de pensar e executar as ações culturais do município de Serra Talhada. É sempre bom dizer que nesses anos todos não existia no município uma instituição que pensasse as ações da cultura. E na pessoa do prefeito Luciano Duque, escolheu o companheiro Anildomar para ser o secretário municipal de cultura, e ele tinha na sua cabeça um projeto que é oriundo do Ministério da Cultura, que é o programa Movimento Cultura Viva, e lá estavam os objetivos da secretaria e também a questão da formação artística. Daí que o maestro Cícero já participava do movimento lá através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ele já fazia esse trabalho lá com os meninos, e a Secretaria Municipal de Cultura abarcou, né, o projeto de formação coral. E assim, a partir de 2013, Maestro Cícero passou a dar as aulas na oficina de canto coral,
e daí nasceu o coro, né, que tem exatamente a intenção de formar, né, e a gente está vendo que tem todas as idades, né, logo pensar na inclusão, né, então não existe uma hierarquia assim de dizer, não, é só para criança ou só para adulto, não, ela é